Temos um convidado na linha, Paulo Autuori, diretor técnico do Internacional, conosco no Esporte em Debate. Não, vou pedir para Alexandre Pretzel fazer as honras da casa aqui, por uma favor, das melhores Pretzel. pessoas, um dos melhores profissionais, uma das melhores pessoas que tem no futebol. Senhor Paulo Autuori, que prazer imenso aqui no nosso Esporte em Debate. Boa noite, tudo bem? Ô, Pretzel, prazer, um grande prazer sempre falar com você, com os ouvintes da Band. Um abraço ao Ricardo. E estamos aí às ordens do amigo. Sempre um prazer imenso, professor. Como é que está o Inter nessa nua? Só para lembrar que em 99 o senhor foi técnico do Inter e eu acompanhei o seu trabalho lá. E 23 anos depois o senhor volta como diretor executivo. Como é que está o clube nesse momento? Mudou muito, na sua opinião? Já estou com uma certa idade, né? Passaram-se os tempos, são 23 anos de diferença. Eu numa função distinta daquela que eu sempre tive, que foi como treinador, por opção própria minha, né? Acho que os dias atuais no Brasil, em função do calendário, a vida do treinador é sempre muito complicada, pela incapacidade de poder pensar e jogar de alguma maneira e poder ter tempo para desenvolver isso nos treinos, que são fundamentais. Então hoje você joga, recupera, conversa com os jogadores, passa vídeo, joga, recupera, conversa, passa vídeo. Isso se dá ao longo de todo o ano. Mas eu fui muito bem recebido aqui no Inter. Assim que cheguei, fiquei bastante até emocionado da maneira como fui recebido. Muitos profissionais ainda se mantêm no clube com a mesma qualidade, com o mesmo caráter. Eu pude rapidamente ficar à vontade numa função distinta, né? Meu trabalho hoje nada mais é do que proporcionar momentos mais tranquilos aos treinadores, né? Tentar facilitar o trabalho deles, com uma ligação direta deles com a própria direção, fazer com que a direção entenda quais são os anseios, né? As dificuldades dos treinadores, como essa mensagem deve chegar nos treinadores. E cheguei aqui com o Medina, saiu, e agora estou com o Mano, quem conheço já de longa data, e estou nesse momento da minha vida tendo o prazer de poder trabalhar junto a ele numa função distinta. Então tem sido é um trabalho invisível, diferente daquele que eu desenvolvia quando treinador. É um trabalho que não aparece muito, mas creio que é inexorável para o futebol brasileiro. Todos os clubes, mais cedo ou mais tarde, deverão ter esse profissional, porque preenche ali uma lacuna importante e creio que pode ser um facilitador, né, para o dia a dia dos treinadores. Em relação à questão técnica, professor, o Inter é candidato no Brasileiro e na Sul-Americana ou a situação é mais para o ano que vem? Não, fica claro que um clube como o Inter, né, com a grandiosidade do Inter, tem que pensar sempre em coisas grandes, e coisas grandes tem a ver com vitórias que deem títulos, né? O importante é que as pessoas que são responsáveis pelos momentos do clube, né, entendam e possam trabalhar dentro de uma realidade com pragmatismo, sabendo exatamente aquilo que se propõe, né? A época não começou como todos gostariam, né? Houve a saída da Copa do Brasil, ainda com o Medina como treinador. Acho que a direção teve um papel importante na altura em tentar mantê-lo. Também em relação ao Campeonato Gaúcho, as coisas não aconteceram e a direção manteve-se convicta do trabalho dele. Quando chega um momento em que realmente achou que não teria mais espaço para que ele pudesse colocar em prática as ideias. Houve a mudança e veio o Mano com estilos diferentes. Todos nós treinadores temos sempre o mesmo objetivo, mas com práticas e procedimentos distintos, né? E a equipe pôde recuperar-se bem em termos de rendimento, em termos de resultado, fez bons resultados, se mantém alguns jogos ainda em
que teve a vitória muito próxima e não conseguiu concretizá-la, né? Isso gerou que a equipe tivesse alguns empates, né? Mas que demonstra uma melhora significativa no aspecto defensivo, né? No sistema defensivo, e certamente aos poucos, porque é muito mais difícil trabalhar e elaborar as ações ofensivas, né? Num momento que pode, e em função de não estar na Copa do Brasil, está tendo algumas semanas X aí que pode e deve ser bem favorável para que possa, na prática, nos treinos, tentar melhorar significativamente as nossas ações ofensivas. Portanto, acho que pelo que eu vejo, eu sempre costumo entender o futebol dessa maneira, a nossa realidade e aquilo que está no nosso contexto, a abrangência. Estamos a ver um campeonato muito equilibrado, né? A equipe mais sólida hoje, com mais estabilidade, é o Palmeiras, que não começou bem o Campeonato Brasileiro, começa a recuperar. As demais todas já começam, né, muito cedo, e a temporada no Brasil, pelo calendário, que eu não me permito criticar sempre que posso, e vou criticar. Acho que o calendário brasileiro é um dos grandes problemas do futebol no Brasil. Todas as equipes têm oscilado, inclusive aquelas que são apontadas como as favoritas para o título, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que o Inter pode fazer um campeonato brasileiro pensando em coisas grandes, né? Como tem que ser, pela grandiosidade que tem, mas entendendo a realidade, com olho aqui no presente, com implantação de procedimentos e práticas distintos, né? A chegada do William Thomas também como diretor executivo, implantando ideias, querendo fazer o melhor esse ano, mas com o olho também posto no futuro, mais concretamente no ano de 2023. Bom, Autori, boa noite. Prazer tê-lo com a gente aqui no Esporte em Debate. Eu queria falar um pouquinho, você que tem uma experiência internacional grande, não é? Relevante. Você foi desbravar, não é, outros países, e agora o Brasil está sendo desbravado com mais intensidade por técnicos estrangeiros. Você falou do Medina aí, o Medina acabou não dando certo no Internacional e não foi por falta de insistência, porque o Inter insistiu com o Medina, mas a coisa não aconteceu. Mas outros treinadores têm feito sucesso aqui no Brasil, portugueses, o próprio Vojvoda, né, argentino. A gente tem tido estrangeiros fazendo sucesso nesse momento. Então eu queria ouvir de você como é que você tem analisado isso, acompanhado isso, você que já fez sucesso no exterior, levou a experiência do futebol brasileiro para o exterior, como é que você vê agora os estrangeiros fazendo sucesso por aqui, trazendo talvez um outro conceito, trazendo talvez uma outra mentalidade para nós aqui no Brasil? Eu vejo com muita naturalidade, né? Senão eu seria um hipócrita, né? Por ter trabalhado como imigrante muitos anos, são 25 anos que eu trabalhei fora do país, em 3 continentes distintos, em 7 países diferentes. Então, vejo com muita naturalidade a vinda de profissionais de outros países. Nós não estávamos acostumados com isso na função de treinadores, e agora temos que nos acostumar, né, e entender. Agora, vão ter vários treinadores estrangeiros numa mesma competição, seja na Série A ou Série B, e apenas um vai ganhar, né? Se nós transportarmos isso para aquilo que é a realidade do futebol brasileiro, quando não tem treinadores brasileiros, a análise que é feita é de que todos que disputam, só o que ganha tem mérito e os outros não. Não sei se vai ser essa mesma análise que será feita a partir do momento em que temos vários treinadores estrangeiros, né? Então, lógico que há uma tolerância maior, isso é natural, passa aqui, passa em qualquer canto do mundo. Me refiro nomeadamente e especificamente ao futebol, né, nesse sentido. Acho que vem gente com muita qualidade, outros normais, né, e outros que podem não dar certo, como é natural também, né? Agora, nós temos que ter, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque em 2013 eu fui muito claro naquilo que eu coloquei numa entrevista, dizendo que nós, treinadores brasileiros, tínhamos que
ter uma abrangência maior em relação àquilo que estava se passando no mundo, né, do futebol, em relação a ideias, a propostas de jogo, né? Mas o treinador brasileiro e aqueles estrangeiros que vêm para cá também se deparam com um problema sério que todos eles já reclamaram e vão continuar reclamando, e muita gente vai dar ouvidos porque são estrangeiros, mas outros que são brasileiros reclamaram e continuam reclamando. A análise é que isso é justificativa, que é o calendário, todos eles. Você pega o Abel, eu posso falar do Abel porque foi um jogador que trabalhou comigo, o Castro, que está no Botafogo, também trabalhou comigo, Paulo Souza era jogador do Benfica na minha altura, naquele que eu estava trabalhando no futebol português, né? O Sampaoli, que teve aqui, com quem eu trabalhei no Santos, também foi contemporâneo meu como treinador no Peru. Então, outros que passaram já saíram, eu os conhecia também. Então, acho que todos eles, em algum momento, falaram, né, da dificuldade do calendário brasileiro, que não permite que você tenha ideias e tenta operacionalizar essas ideias nos treinos para depois poder aparecer no jogo, não aleatoriamente, não de maneira circunstancial, mas como algo elaborado, né? Vem com ideias excelentes, boas, como nós aqui também temos treinadores que têm ótimas ideias em relação não somente à metodologia do dia a dia, do treino, mas com ideias de jogo também. Entende? Então, eu acho que tudo é qualidade e é competência, né? Independente de nacionalidade. E acho que é saudável para nós, sim, e nós temos com nós, e aí quando eu falo nós nesse momento, eu me refiro à minha classe treinador, nós temos que entender com isso, com naturalidade, nos prepararmos e mostrarmos o nosso valor também, né, na oportunidade que todos nós temos ao longo de uma temporada ou de várias temporadas, né? Então, vejo com muita naturalidade e alguns com bastante qualidade, sim, e com ideias. O importante para mim, num profissional, é que ele entenda o contexto. Não adianta você ter ideias fixas e não analisar o contexto, porque você pode ter até boas ideias, mas se você não analisar o contexto, o que eu quero dizer com isso? É o que se passa em termos culturais, em termos de costumes, em termos de hábitos. Se você não se adequar minimamente a isso, querer apenas repetir aquilo que você fazia no seu país, certamente as coisas não irão acontecer. Então, aqueles que conseguem, com qualidade, entender o contexto, são aqueles que têm uma performance, um rendimento melhor. Ô Autuori, você acredita na Liga de Clubes, independente da CBF? Pelos exemplos que até hoje têm sido dados, eu sou cético, porque não vejo nós, ou seja, a conjuntura do futebol brasileiro, a pensar grande, pensar de uma maneira em que todos devem crescer, todos, para o bem do produto. Infelizmente, os primeiros passos, em alguns momentos, ao longo desses últimos anos, foram dados para a criação de liga e foram por água abaixo em função da vaidade de um pensar mais em si próprio do que no bem de todos, né? E isso tem acontecido frequentemente. Enquanto eu não sentir, por parte dos dirigentes, sinais de que realmente estão querendo que o produto cresça como um todo, e para isso todos têm que crescer em conjunto, logicamente respeitando, e há mecanismo para isso, né? O fato de alguns terem mais consumidores, que são clubes com torcidas enormes, né? Há que se respeitar e criar mecanismo para preservar e salvaguardar isso, mas a ideia é que todos pensem da mesma maneira. E não me parece que isso esteja a acontecer nesse momento em função da Libra e em função dos demais clubes que se negaram a assinar em função exatamente disso, de que ainda persiste uma ideia de que alguns devem ter privilégios em relação a outros, né? Esses privilégios devem ser únicos, exclusivamente em função, né, da grandiosidade em termos de massa associativa, de torcedores dos clubes e dentro de campo. Nada mais do que isso. Muito bom. Para a gente fechar, lhe agradecendo muito, como sempre, a sua gentileza, professor Autuori. O Bruno Mendes volta para o Corinthians ou tem chance de continuar no Inter?
Bem, o Bruno é uma situação que desde que ele veio estava definida, né? É um jogador que tem se comportado muito bem aqui em termos do dia a dia, de rendimento, um jogador que a torcida entende ter características, né, e qualidade para jogar no Inter, é muito bem visto pela torcida. Agora, são situações que foram tratadas desde o momento em que ele veio e que tem que ser discutidas e contempladas de maneira a que os dois lados possam chegar a um acordo, se é que poderá haver esse acordo. Eu acredito, sim, no bom senso, acredito num bom relacionamento que existe entre a direção do Inter e a direção do Corinthians, né, e como deveria acontecer com todos os clubes, e que todas as partes sejam salvaguardadas e que aconteça o melhor. Agora, nesse momento, é algo que tem que ser definido por ambas as diretorias. Muito bom. E o Thiago Galhardo volta para o Inter? Bom, o Thiago é uma situação que nesse momento nós não contemplamos até a definição do retorno dele, né? No nosso dia a dia aqui, isso por enquanto não está sendo contemplado, entendeu? É óbvio que ele volta de empréstimo e o que acontecerá vai depender muito daquilo que o próprio Mano pensar e o próprio clube como instituição em relação ao profissional que já esteve aqui, que passou, saiu, mas ainda tem um vínculo com o clube, né? Paulo Autuori, que honra entrevistá-lo, eu e Ricardo Capriotti aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela consideração de sempre conosco. Um grande abraço, um abraço no Mano Menezes também, no Gabriel Cardoso, grande assessor de imprensa. E obrigado mais uma vez, hein, professor? Sempre uma honra. Alexandre, prazer é meu, um grande abraço. É sempre um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Band. Um grande abraço ao Ricardo e obrigado. Obrigado, Autuori. Muito obrigado, viu? Boa noite, uma ótima semana aí em Porto Alegre. Vamos ver, Paulo Autuori tem muita experiência, né? Muita experiência, grande figura.